Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto nesta manhã. Vamos ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Vamos à leitura da palavra do nosso Deus. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esse, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é o idôneo? Porque nós não somos como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Amém, irmãos? Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos orar. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós damos-te graças ao Senhor e te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Peço que o Senhor abençoe o culto dessa manhã, abençoe também o pregador. Se há alguém que não aceitou a Cristo ainda e que conhece a mensagem, Pai, traga conforto para o seu coração e ela venha se render aos pés de Cristo, Pai. Oro por toda a nossa igreja, por todos os irmãos, cada família ali representada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. São essas bênçãos que eu te peço, hoje agradecido. Em nome de Jesus, esse nome que vive e reina para sempre. Amém. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor, excelso, supremo e digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana
Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Bom dia, seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista Nova Vida. E nesse domingo nós estamos cultuando a Deus no meio virtual. E nós estamos ainda transmitindo nossos cultos pelo YouTube, Facebook. E nós estamos alegres que você está participando conosco. E realmente nós temos várias notícias, né? A vida continue, apesar da quarentena, apesar da separação. Nós estamos com muitas saudades, mas muitas saudades mesmo dos irmãos e da igreja. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos para cultuar a Deus juntos na casa do Senhor. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E se Deus quiser, no próximo mês, o mês de julho, nós estamos já fazendo planos de retornar aos cultos presenciais, né? Mesmo com cautela e com as precauções, né? Nós vamos tomar várias medidas para prevenir, né, qualquer espalha, né, dessa doença de coronavírus. E nós estamos tomando as devidas providências, né, para que a igreja seja um lugar seguro para cultuar o nosso Deus. Mas esteja orando também, esteja atento, logo estaremos transmitindo um vídeo falando sobre o retorno aos cultos. Mas a vida continue, nós temos cultos pela manhã, domingo 10 horas, à noite 19 horas. Hoje à noite nós vamos ter mais um pregador especial. Estamos dando oportunidade para vários pregadores, vários irmãos da igreja. E hoje à noite nosso querido irmão Evandro estará trazendo a palavra. Então sintonize no canal YouTube para assistir o culto e cultuar a Deus conosco nessa noite. Vai ser abençoado. Tem sido uma alegria ver os professores, né, da escola dominical participando também nas classes e transmitindo os cultos. Parabéns, irmãos, pelos esforços. Também as irmãs que fizeram, o Maria e Marta, apesar, né, dos obstáculos, né? Continue com esse ministério tão importante das irmãs, e que Deus continue abençoando o seu trabalho de amor, sabendo que não é em vão no Senhor. Mas nós queremos parabenizar Charles e Jeane essa semana, né, que pela chegada do Jean. E que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe seu lar, abençoe Caiwane, toda a família.
e que Deus continue derramando suas bênçãos em saúde sobre suas vidas e suprindo toda necessidade. E nós queremos parabenizar também alguns aniversariantes essa semana. Parabéns, Jéssica, né? Jéssica Fioravante completou mais um ano de vida. E que bênção você é, Jéssica. Agradecemos a Deus por sua vida e continue firme no Senhor. Estamos orando por você e por sua família. E agradecemos também pela vida do nosso filho Stuart, né, que completa mais um ano de vida esse mês. Que Deus abençoe o Stuart também, que Deus continue dando-lhe paz e desenvolvimento em todo sentido da sua vida. E também nós queremos parabenizar Kaique, apesar que há um bom tempo, né, a gente não se vê, mas Deus abençoe que hoje, né, é o seu aniversário. Se porventura você está assistindo o culto junto com sua mãe, que Deus abençoe você e Deus abençoe sua família grandemente. E no final do mês nós temos mais um aniversariante, né, desse mês, e que será dia 29, né, o irmão Richard, que estará completando mais um ano de vida. Você é uma bênção, viu, Richard, sua família, e que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus realmente derrama suas bênçãos sobre os aniversariantes. Vamos orar pelos aniversariantes e logo após vamos ouvir mais uma especial e a mensagem da Palavra de Deus nessa manhã. Pai, agradecemos ao Senhor por cada família, cada irmão, cada irmã da Igreja Batista Nova Vida. Cada uma é uma grande bênção nas nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor continue derramando a sua saúde e a sua força sobre a vida de cada um. Abençoe em especial o Pai, o pastor Carlos e a Neuza, que essa semana foram diagnosticados com o vírus, coronavírus. Que o Senhor coloque tua mão sobre eles, o Pai, dá-lhes saúde, que eles continuem recuperando e que o Senhor dá força para a sua vida. Abençoe Kézia também, protege-a também, e que o Senhor abençoe os demais irmãos, alguns irmãos que estão doentes, alguns irmãos que estão passando por necessidades. Ó Pai, nós sabemos que Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai cuidadoso. Ó Pai, que o Senhor coloque Tua mão sobre esses irmãos, que o Senhor manifeste a Tua presença. Abençoe nossos aniversariantes essa semana, abençoe a Jéssica, ó Pai, que o Senhor opere na vida dela grandemente, derramando as Tuas bênçãos, que possa ter muito mais anos no caminho do Senhor, servindo ao Senhor. Abençoe também o Stuart, que completa mais um ano de vida esse mês também. Que o Senhor abençoe na vida dele, o Pai, use a vida dele grandemente, o Pai, para que ele possa continuar no seu desenvolvimento e servindo ao Senhor com alegria e paz. Abençoe também o Pai Kaique, sua família, opere na vida deles, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, faça a Tua vontade na vida de cada um do seu lar, e direcionando, ó Pai, seus passos nos Teus caminhos e na Tua vontade. E abençoe também o nosso querido irmão Richard, que mais para frente estará completando mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a sua vida, seu lar, sua família, dá-lhe sabedoria como pai, como marido, como homem de Deus, para dirigir conforme a Tua vontade, dirigir a sua família e seus negócios. Ó Pai, que o Senhor esteja na frente. Abençoe também o pequeno Jean, que nasceu esse mês. Que o Senhor abençoe sua família grandemente, ó Pai. Nós damos de graças ao Senhor por essa família tão preciosa para nós, e nós queremos que o Senhor, ó Pai, em breve nos leve de volta para reunir e cultuar ao Senhor juntos, na presença de um do outro e na presença do Senhor. Derrama as Tuas bênçãos sobre a Igreja Batista Nova Vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Em pedaços
tesouro em mim está, minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sublime graça, doce o som que salva pecador. Fui cega,
Muito bem, irmãos. Agora nós vamos fazer a nossa leitura de hoje, baseado no Salmo 137. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 137 e vamos à leitura de versículo 1 e 6. Salmo 137, versículo 1 a 3. O título em cima desse salmo, se a sua Bíblia for igual à minha, da Almeida Corrigida Fiel, está intitulado Saudades da Pátria. Salmo 137 fala sobre essas saudades, né? Como que nós temos saudades, né? Da casa de Deus, saudades um do outro, saudades da comunhão que nós temos em Cristo Jesus, de cultuar a Deus na casa do Senhor. Então eu fiquei pensando nesse salmo, quando eu pensei nas saudades que nós temos da casa de Deus. Mas veja o que está escrito aqui. Interessante, esse Salmo 137 é o salmo que é baseado no hino nacional de Israel. Hoje, o hino nacional de Israel chama-se de Hativa. Hativa significa esperança. E esse hino nacional, que é muito lindo, é baseado nesse salmo, Salmo 137, porque há muitos anos, mais de 2.000 anos, que o povo de Deus sentia saudades de Jerusalém, saudades da terra palestina, e só em 1948 que eles foram restaurados como nação de Israel, e daí eles basearam o hino nacional nesse salmo. Mas veja o que está escrito aqui, versículo 1 a 6, nós vamos à leitura. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se mim não lembrar de ti, apegue-se em mim a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O título da mensagem nessa manhã é Tirando as Harpas do Salgueiro. Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor por essa bênção de poder transmitir a Tua Palavra. Nós sabemos que a Sua Palavra não volta vazia e nós pedimos que o Senhor use no coração de cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo nesse momento, com certeza tem uma necessidade. Que o Senhor supra essa necessidade através da Tua Palavra, seja a necessidade da salvação, que essa possa encontrar o Senhor nessa manhã e recebê-lo como Salvador. Se for necessidade de edificação, que o Senhor restaura, renova, edifique a sua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tirando as harpas do salgueiro. Esse salmo fala sobre um acontecimento muito triste na história do povo de Deus. Como que eles foram levados no cativeiro à Babilônia. Babilônia hoje, o atual país de Iraque. E essas margens dos rios da Babilônia seria hoje Tigres e Eufrates, no país de Iraque. Eles foram levados no cativeiro por sua desobediência a Deus. Deus havia avisado através de Jeremias e outros profetas, se não se arrependessem, que ele iria levar o povo no cativeiro, eles seriam destruídos. Então nós sabemos como que Deus, na sua misericórdia, ele deixou um remanescente na terra de Palestina, na terra de Israel, e houve alguns poucos que foram levados na Babilônia. Nós sabemos que entre esses cativeiros, esses cativos, houve Daniel,
que mais tarde se tornou um grande testemunho lá naquele país de Babilônia. Nós sabemos que outras pessoas, né, conhecidas foram levados. Eles levaram os melhores para Babilônia, no cativo. Mas nós sabemos que nesse momento foi muito triste. E por motivo de tristeza, desânimo, que o povo tinha pendurado os seus instrumentos de louvor sobre os salgueiros. Interessante como a Bíblia tem relatos edificantes. Nós encontramos momentos de alegria na vida do povo, como em Salmos, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós encontramos momentos de tristeza, como nesse, que o povo estava passando por uma provação, um momento muito doloroso, muito difícil na vida deles. E nossa vida é assim também. Nós passamos por momentos de alegria e momentos de tristeza. Então, na vida é assim. Mas o povo de Deus, naquela época, foi conhecido como o povo festeiro, um povo alegre. Por isso, quando eles chegaram junto às margens do rio, o seu inimigo pediu para eles, versículo 3, para cantar. Pediam uma canção que nos alegrássemos. Cantai-nos uma das canções de Sião. Então o povo tinha um testemunho de ser um povo alegre, um povo festeiro, um povo que realmente adorava a Deus através dos seus cânticos. Mas nesse momento não foi um momento alegre na vida deles. Eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo. Eles estavam sendo levados num momento de isolamento, através desse momento de invasão do inimigo. Eles, naquele momento, chegaram no desânimo. Eles disseram: vamos pendurar nossos instrumentos de louvor no salgueiro. Vamos deixar de lado. É como quando um técnico de um lutador de boxe vê a luta está perdendo ou está perdido, e ele fala para aquele lutador: então joga a toalha, dá-se por vencido, então entrega-se. Mas isso também acontece para algumas pessoas na igreja. Às vezes chega um momento de desânimo, como um jogador de futebol decide parar de jogar: eu vou pendurar as chuteiras. É assim que o povo de Deus estava dizendo naquele momento: nós vamos pendurar os instrumentos de louvor, não vamos usar mais os nossos talentos para louvar o nosso Deus, nós vamos deixar de lado. Nós estamos desanimados, nós estamos deprimidos. Infelizmente acontece. Muitas vezes no ministério tem decepções, na vida tem decepções, na vida cotidiana, no lar, na família, tem decepções e dá vontade de pendurar nossas harpas no salgueiro. Mas eu creio que também até homens de Deus têm passado por isso. Como Jeremias estava entre o povo nessa época, há muitos anos ele havia pregado: arrepende-te, volte a Deus, confia no Senhor. E as pessoas não davam ouvidos à sua mensagem. Durante muitos anos, a sua mensagem caía no chão e as pessoas não acreditavam a sua mensagem. Até que chegou ao ponto de querer pendurar a sua Bíblia no salgueiro. Veja, em Jeremias capítulo 20, versículo 9, a Bíblia diz que Jeremias, depois de passar por tantas decepções, ele disse: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Então eu não vou profetizar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou dar mais aula da palavra de Deus, porque ninguém está dando ouvidos. E daí ele disse: eu não falarei mais em seu nome. Mas depois, naquele mesmo versículo, ele diz: mas isso
A palavra de Deus foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e eu não posso mais ficar. Então ele, mesmo quando chegou aquela vontade de pendurar a sua Bíblia no salgueiro, aí a palavra de Deus ardia no seu coração, e ele disse, não, eu não posso desistir, eu tenho que continuar para meu Deus. Quando o cristão se dedica a Deus, ao louvor, e toca seu instrumento para Ele, está também contribuindo para que muitas vidas se firmem na presença de Deus, sejam despertadas, renovadas, aceitem como Salvador. O seu ministério, o seu talento tem muito valor para nosso Deus. Então, seja qual for, se for para cantar, se for para louvar, se for para tocar, se for para pregar, se for para dar uma aula, se for para servir, se for para buscar as crianças na perua, se for para ser um ministro de Deus, servindo, fazendo café, e seja qual for o seu talento, tem muito valor para nosso Deus e não vale apenas pendurar no salgueiro. Não pendura aquilo que Deus tem te dado para fazer. Se não cuidar, nós podemos sentir-se como os israelitas no cativeiro babilônico. O nosso compromisso com Cristo não é somente quando as coisas estão indo bem. O nosso compromisso com Cristo também está na luta e na batalha. O apóstolo Paulo, ele disse que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. O combate do crente em Jesus não consiste em pendurar a sua harpa, seu instrumento, ou até mesmo negligenciar os seus talentos. O combate ainda não está concluído, meu amado. A carreira ainda não acabou. Agora é hora de tirar os nossos instrumentos do salgueiro e voltar para a casa de Deus e servi-lo com amor e fervor. Durante esses 2, 3 meses, que tristeza, que saudades, como que o povo de Deus aqui está falando sobre as saudades que sentiu, que saudades que nós temos dos irmãos, da igreja, do tempo de louvor, do tempo de servir, do tempo de ouvir a palavra de Deus. Mas agora, meu amado, é a hora de tirar as harpas do salgueiro e tocar para nosso Deus e servi-lo com amor e com fervor. Meu amado, se Deus quiser, o mês que vem vai ser permitido a nossa volta à casa de Deus, com toda cuidado, com toda cautela, toda precaução. Nós estamos nos preparando para esse momento. Mas enquanto Deus não permite, você ainda pode tirar sua harpa do salgueiro e louvar a Deus ali no seu cantinho. Você pode servir ao Senhor, nas pessoas ao seu redor, sendo testemunho, sendo exemplo, evangelizando, mostrando Cristo. O que levou o povo de Deus a pendurar as harpas no salgueiro? Então, eu creio que o que levou eles a sentir dessa maneira foi a decepção, né? Talvez tinha confiado que Deus ia livrar da mão do inimigo, mas eles não foram livrados. Eles caíram na mão do inimigo e alguns foram levados ao cativeiro e outros ficaram na terra, como Deus permitiu. Então a decepção, às vezes, nos leva a eu vou pendurar a minha harpa no salgueiro. Eu fui decepcionado com tal pessoa, eu fui decepcionado com tal situação, eu fui decepcionado mesmo com Deus, que eu pensei que Ele ia dar um certo livramento. E nós chegamos ao ponto de pendurar a harpa no salgueiro. Meu amado, tira a sua harpa do salgueiro, toca para Deus, sirve ao Senhor. Deus tem saudade de você.
o desânimo e às vezes leva a pessoa a pendurar a harpa. A tristeza de ser derrotados, domados pelo inimigo. Às vezes a própria doença leva a pessoa a pendurar a harpa no salgueiro. A saúde às vezes nos deixa debilitados e sem forças para lutar, e como que nós temos visto, né, quando a saúde é atingido, como que vai afetando toda a área da nossa vida, a economia, né, e toda a área da nossa vida. Dizem que durante esses dias de quarentena tem aumentado 120% de violência doméstica. Tem aumentado muito a bebida alcoólica. Tem aumentado muito o suicídio. Porque as pessoas se sentem isoladas, as pessoas se sentem sozinhas, né, na solidão. Então, e tem pendurado a sua harpa no salgueiro. Às vezes, desapontamento, o sentimento de remorso, de não aproveitar as oportunidades, nos leva a pendurar a nossa harpa no salgueiro. Destruição, desemprego, derrotas, os motivos são diversos que levam as pessoas a pendurar a harpa. Mas está na hora de tirar as harpas dos salgueiros, amém? Então está na hora de avivamento, está na hora de voltar e tocar para o Senhor Jesus. Como diz Jeremias, não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome, eu vou desistir, mas eu não podia, porque a sua palavra foi no meu coração como fogo ardente. Então Jeremias, ele sentiu assim, motivado, né, pela palavra de Deus, por aquele fogo ardente. E realmente, o que é avivamento? Avivamento, em primeiro lugar, significa tornar-se mais ardente, mais fervorosos. Que os crentes mornos, cansados, despertem para uma nova vida espiritual e voltar ao seu primeiro amor por Cristo. Então, hoje em dia, nós vemos muitos cristãos frios, que no começo a sua vida cristã era avivado. E essa frieza espiritual acontece muitas vezes pelas circunstâncias, correria do dia em dia. As pessoas às vezes se desanimam. Mas, meu amado, nós podemos ver na história da igreja como que Deus às vezes enviava avivamento e o povo voltava. Quais as características de avivamento espiritual? Rapidamente, então, primeiro, característica de avivamento espiritual é arrependimento. Arrependimento, arrepender-se e voltar ao Senhor. Um grande evangelista que foi muito usado por Deus, Evan Roberts, durante os avivamentos de 1904, ele enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento. Ele enfatizou a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Ele enfatizou abandono de qualquer ato duvidoso. Ele enfatizou a necessidade de obedecer prontamente o que o Espírito Santo ordenasse. Ele enfatizou a confissão de Cristo abertamente. Então, esses 4 passos são simples, mas são profundos. Nós temos que reconhecer onde que nós temos caído, onde que nós temos desviado, onde que nós temos falhado, confessar a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, todo pecado. Abandona qualquer ato duvidoso e obedece o Espírito Santo. Que Deus toque aos nossos corações através da sua palavra, através de chicotadas, através, às vezes, de outras pessoas. E que confesse Jesus abertamente. Avivamento espiritual começa com arrependimento na vida pessoal. Como diz
o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Que seja a oração de cada um de nós. Sonda-me, ó Deus, e vê onde que eu tenho esfriado. Mas segundo, valorize Cristo. Segundo, avivamento significa valorizar Jesus. Volte a seu primeiro amor. Renovar o seu primeiro amor com Cristo. Como Jesus diz para a igreja de Éfeso, tem deixado seu primeiro amor. Essa igreja de Éfeso começou com um grande avivamento, lá em Atos capítulo 19. A Bíblia fala, né, como que aquela igreja começou no poder de Deus. E a Bíblia diz que chegou ao ponto, em Atos capítulo 19, que muitos que tinham crido vinham confessando, publicando seus feitos, também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos. Eles queriam desfazer tudo que atrapalhava a sua vida com Deus. E feita conta do seu preço daqueles livros de artes mágicas, acharam montadas 50 mil peças de prata. E depois de fazer isso, a Bíblia diz, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Que seja realmente o desejo de cada um de nós, que a palavra do Senhor cresce em nossas vidas e ao nosso redor, em nossa cidade, em nosso Brasil, que as outras pessoas conhecem o amor, o poder do nosso grandioso Deus. A Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E realmente um avivamento é quando nós retornemos ao nosso primeiro amor. Carlos Finney, ele disse, avivamento é renovada convicção de pecado e arrependimento, seguida de um intenso desejo de viver na obediência a Deus e a entrega da vontade a Ele em profunda humildade. Mas está aí terceiro, avivamento é intercessão. Então precisa interceder, precisa orar. Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse seu ato seja precedido por orações extraordinárias do seu povo, de Jonathan Edwards. Então nós devemos orar e ver a mão de Deus operando. Jeremias Pereira da Silva disse, quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Então nós precisamos de ser um povo de oração e na igreja deve ser a casa de oração. Mas daí quarto, volta à palavra de Deus. Avivamento é quando nós colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós voltamos a priorizar a sua palavra, como diz o salmista, vivifica-me segundo a sua palavra. Então a palavra de Deus é viva, é eficaz, gera vida, o que acaba com racismo e preconceito, é avivamento. Então o preconceito que nós podemos ver na sociedade, racismo, o que pode acabar com tudo isso? É a pregação do Evangelho, é avivamento. O grande avivamento que impactou a Inglaterra e pôs fim à escravidão, teve o seu início com John Wesley, que estava escutando uma exposição de um trecho de Romanos, quando sentiu o seu coração aquecido. E ele começou a pregar. E Deus trouxe avivamento naquele país e logo que acabou com a escravidão. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Foi depois de avivamento que Deus levou o povo à guerra civil que acabou com a escravidão. O Wesley, ele disse, eu sou homem de um livro só. Então, na palavra de Deus, deve ter valor em nossa vida. E daí também nós vimos
que o quinto passo de avivamento, o resultado, é amor ao próximo. Interessante, né? Quando Deus enviou seu Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que a igreja, os irmãos, perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão e comia juntos com alegria singeleza de coração. Que bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, a comunhão que tinha naquela primeira igreja foi o resultado de um avivamento espiritual na vida de cada irmão. Irmãos estavam unidos em comunhão. Como diz Atos 2, versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas também, outro resultado de avivamento é quando nós reconhecemos a nossa missão. Deus nos colocou aqui para cumprir uma missão. A igreja realmente é o lugar onde que nós podemos servir a Deus. Por isso a Bíblia diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Então Deus realmente tem uma missão, um propósito para cada um de nós, mas para cumprir essa missão, nós precisamos de ter a visão correta do nosso Deus, e o que Ele quer para nossa vida. Como Isaías capítulo 6, quando Isaías tinha uma visão de Deus, a Bíblia diz que ele viu o Senhor sobre seu trono, e ele viu os anjos clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Foi então que ele ouviu a voz de Deus, perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, ele tinha uma visão correta de Deus, e depois ele tinha uma visão correta de si mesmo, quando ele caiu com a boca no chão e reconheceu que diante de um Deus tão grande, ele era bem pequeno, bem insignificante. Mas daí Deus abriu uma visão correta do mundo, e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Avivamento leva a pessoa a reconhecer que Deus tem um propósito para sua vida. Deus realmente quer usá-lo para a glória de Deus. Como diz D.L. Moody, pequenos números não fazem nenhuma diferença para Deus. Não há nada pequeno se Deus estiver nele. E realmente Deus está no meio de nós. E Ele quer fazer grandes coisas. Mas o último resultado de um avivamento é a evangelização. Como diz em Atos 4, versículo 31, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Moody, ele disse certa vez, o crente não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas e apenas para ajeitar o quadro da parede. Interessante, nessa passagem em Atos 4, a igreja orava e Deus moveu todas as coisas. Deus agiu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e depois eles foram anunciar a palavra de Deus. Que Deus nos desperta a tirar a harpa, nossos instrumentos, do salgueiro e servir ao Senhor. Que seja o desejo de cada um de experimentar em nossa vida pessoal um avivamento espiritual, para que nós possamos voltar à casa de Deus e servir ao Senhor com fervor e com amor. Está na hora de tirar os instrumentos do salgueiro e mostrar para esse mundo que nosso Deus vive.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês com essa palavra. Que seja a oração de cada um, que Deus nos desperta para essa grande obra que Deus tem colocado diante de nós. Em nome de Jesus, eu abençoe cada irmão. Fique na paz. Amém.